This is the Blue Reset. Olá, eu sou Danilo Santos e esse é o The Blue Reset, podcast quinzenal da Desk Manager, onde a gente fala sobre inovação, eficiência operacional e, é claro, a gente não pode deixar de falar sobre inteligência artificial. Muito bacana, hoje eu trouxe um convidado ilustre, eu adoro falar sobre CMDB, gestão de hardware, gestão de ativos, eficiência operacional sobre essa questão de hardware, software, enfim, cuidar de todo o seu ciclo de obsolescência. Então vai ser muito bacana esse bate-papo. Mas aqui ó, eu tenho algumas anotações e a gente vai falar sobre, na verdade, o custo oculto sobre a complexidade. Como é que a gente consegue drenar esse caos sobre essa questão do orçamento de tecnologia. E eu vou aqui convidar então o meu amigo Marco Vorrat. Fala, Danilão. Tudo bem, doutor? Tudo bom? Joinha? Obrigado pelo convite mais uma vez. Que isso, cara. Ó, honra. Muito bom ter você aqui estreando, hein, meu? Então, bom demais e um tema que eu gosto. Honra estrear isso aqui, então espero que seja muito bacana. Pô, legal. Vai ser uma boa estreia, legal. Porque daqui vem mais, né? 15 anos, bora. Tem uma agenda boa. Então eu já te faço convite para você voltar aí, a gente tem bastante coisa que a gente pode falar, hein, meu? Bora. Vai ser bem legal. Conta Bom, tô comigo. com algumas colinhas aqui, viu, Marco? O negócio aqui, o The Blue Reset é especial. Mas assim, fala um pouquinho mais sobre você, a bagagem, como que você teve toda essa trajetória até você chegar onde você está. Não sei se você pode falar o nome de empresas, fica à vontade, tá? Posso. Vamos Bom, lá. Não vou entregar a idade, mas eu já tenho aí uns quase 25 anos de carreira. Caramba, né? legal, legal. Os últimos 16, 18 em indústria de tecnologia, mais de hardware, né? Então tive passagem em bons anos, quase 9 anos na Intel, que foi uma baita de uma escola, assim, uma empresa, uma indústria que eu tenho um carinho enorme. É legal demais. Quase 3 anos ali na Dell, Samsung, também por indústria de telefonia. E estou na Acer agora há quase 2 anos, numa jornada muito bacana, que é uma construção do B2B, né, dentro legal. da Acer. Né? A Acer, acho que a maioria aqui do público conhece bem, é uma marca muito conhecida no mercado de consumer, muito conhecida no varejo, muito conhecida e querida na comunidade gamer, e a gente traz esse legado, né, e essa qualidade de construção, de hardware que a Acer tem. Aliás, a Acer é uma empresa já que está fazendo 50 anos esse ano. Caramba, nem parece, né? Então esse ano a gente vai fazer festinha de aniversário. Comemorar. É uma senhora já de 50 anos. Pouca gente sabe, mas antes, inclusive, ali da IBM, da Apple, no comecinho, ali na virada da década de 70 para o início da década de 80, a Acer já estava construindo ali os primeiros PCs. Que legal. Né, os personal computers. Que legal. Então, ela tem uma jornada muito bacana, muito vanguardista quando a gente fala de hardware, né, de PC. Então, a gente traz esse legado, né, e também de aquisições que a Acer fez ao longo da jornada dela, ali na década de 90. Adquiriu parte da Texas Instruments, parte da Parker Onde que Bell. veio a Acer? Eu fico sem Ela é dúvida. taiwanesa. Ah, é Taiwan mesmo. É Taiwan. Tem muita gente que acha que ela é americana, mas ela tem um pé ali na América do Norte, justamente por essas aquisições. Quando ela adquiriu parte da Texas, parte da Parker Bell, que inclusive conecta muito com o nosso dia hoje, com essa jornada nova aqui no Brasil, por exemplo. Legal. Que a gente traz os hardwares com DNA B2B para o mundo corporativo, então a gente traz isso para cá, que carrega o DNA dessas empresas que foram adquiridas aí há mais de 20 anos, e mais do que isso, a gente traz também a jornada do Hardware as a Service. Legal. Então, a gente não fala unicamente do hardware pelo hardware, né? E onde a gente compete aí com o mercado, com outras grandes marcas concorrentes, mas a gente traz uma modelagem de hardware mais serviço num modelo de locação. Pô, muito bacana. Deu aula aqui sobre Acer aqui, muito legal, né? Só o jabá. Bom, vamos lá. A gente tem um tema aqui bem bacana pra gente iniciar sobre a anatomia da complexidade. E assim, eu tenho 3 carinhas aqui. Armadilha de puxadinhos, Shadow IT, hoje até mesmo com Shadow AI, falando aí um pouquinho, né, do que a gente vem vivenciando. Mas você é um cara que eu tenho certeza que mata a pau aqui a parte de custo de oportunidade. Mas vamos lá, falando de puxadinho, como que funciona essa questão de, na pressa, querer ter novas soluções, mas acabar esquecendo de fazer o básico bem feito, né? E a gente acaba que acelera, acaba investindo em algo que não é longevo, acaba que não vai te dar um resultado de fato. Como é que você vê essa ideia de sempre ficar fazendo puxadinha? É um pouco até do estilo brasileiro ou você discorda um pouco?
Não, eu concordo bastante. Legal. Eu acho que acaba sendo, como você colocou, acaba sendo a armadilha de boa parte das empresas. Tem muita empresa que tem isso muito bem resolvido, algumas empresas têm um modelo de governança que não permite o puxadinho. Verdade. Mas isso não é a realidade da maioria, né? Não é a realidade do Brasil. Então você pega as grandes corporações, grandes multinacionais que têm uma governança muito sólida, acabam não permitindo isso, mas tem muitas empresas que não têm esse modelo de governança, né? Não tem essa instrução. Está bem no começo ainda, né? Não tem essa maturidade. Nível de maturidade médio. Nível de pra maturidade, baixo, né? De governança, de adoção de tecnologia e de gestão Legal. de tecnologia e tudo mais. Então acaba realmente caindo nessas armadilhas. E aí não atualiza hardware, não atualiza software, ou algumas ali para resolver uma urgência, acaba contratando ou adquirindo licença pirata. Enfim, no final disso, né, e no acúmulo de uma linha do tempo, isso vira uma bola de neve, né? Então, a gestão da TI da empresa ou a gestão de tecnologia está colocando uma armadilha, que pode ser extremamente danosa, custosa para a empresa. Ou seja, isso pode custar caro lá na frente, né? Uma multa, um erro grave, uma falha de segurança pode... Um vazamento pode custar uma caro. vulnerabilidade, enfim. Ou até mesmo uma parada de um hardware que vai gerar um impacto na produção, né? Também, é uma parada, pode cair um sistema, enfim, mas essa exposição, acho que a exposição de risco, né, de invasão, de cibersegurança, é um risco enorme e você fica extremamente exposto e ele é muito subestimado. Verdade. Né? E é muito comum. Então, muito comum. Sai um relatório, inclusive, de um parceiro de nós todos aqui, da Microsoft, que fala muito isso, ou seja, são milhões de cyberattacks todos os dias. Então, assim, não dá para negligenciar. Então, acho que isso a gente tem que fomentar, tem que discutir, tem que falar cada vez mais e colocar ali para TI, para quem está na frente da gestão da TI da empresa, não subestimar. Então, isso passa pelo hardware, passa pela gestão de software e passa pelas pessoas. Treinamento, acho que no final de tudo acaba sendo uma questão de governança. E se você não tiver governança, não adianta simplesmente você olhar para o hardware, olhar para o software, olhar para esse ecossistema, também se não tiver a governança. É igual você ter uma casa extremamente segura, um carro blindado e, sei lá, você chega no semáforo e abre o vidro. Já fizeram essa analogia comigo. E aí, eu vou fugir um pouco aqui, mas é bem rápido. O que é governança para você? Em uma palavrinha, você consegue definir rápido? Uma palavrinha difícil. Né? Governança é uma coisa Fizeram muito isso profunda. comigo no podcast, eu também falei, caramba, uma palavrinha? Uma frase. Para mim, passa por uma cultura, de conservar, de proteger o patrimônio, de proteger aquilo que você quer que dure bem. Ou seja, muito bom. Se você quer que algo dure bem, ele tem que ser bem cuidado, tem que ser bem gerido. E acho que a governança passa por isso. Então, se você quer que a tua empresa, a tua indústria seja algo duradouro e vencedor, tem que ter um modelo de governança com uma cultura muito forte. Muito legal. Eu falo que a gente fica bem feliz com a ideia do unboxing, né? Vou lá, vou abrir o hardware novinho, tiro o plastiquinho, né? Aquela questão do hardware novo. Mas todo o ciclo de vida, ele é muito importante, né? Então, negligenciar tudo isso que você falou, não ter esse controle, acaba travando. E aí, já vamos pulando aqui pro Shadow IT. O que você acha desse custo invisível, você acabou de citar, de ter softwares não homologados, softwares que não são simplesmente padronizados, que já testou, que validou, que está seguro. Como é que você vê essa ideia do Shadow IT? Se quiser puxar para o Shadow AI também, qual que é o perigo de tudo isso dentro da sua organização? Eu acho que é uma conta muito cara para você arriscar. E eu acho que o mercado, né, de software, ele evoluiu muito. O modelo de consumir software também, né? Modelos de assinatura e tudo mais, enfim. Eu acho que tudo é muito mais acessível, tem muito mais fácil a gestão e tudo mais. Então, você arriscar e ir para um modelo desse de ter licença pirata e fazer uma economia talvez ingênua, pode sair extremamente caro. Eu entendo que hoje em dia não tem espaço para isso. Eu acho que isso existiu muito no passado, fazia sentido. Algumas licenças eram extremamente caras
para alguns modelos de empresa, mas inclusive as indústrias de software também se desenvolveram, né? Porque tinha muitas licenças que elas cabiam muito, elas eram muito endereçadas para o modelo de enterprise, para grandes empresas, grandes organizações, e a indústria de software ela entendeu que tem camadas diferentes e necessidades diferentes, portes diferentes de empresa. Então, criaram softwares que são mais endereçados para um perfil de empresa ali num SMB, por exemplo, até um SB, e acaba sendo tangível e cabe no orçamento. Então, com essa evolução, eu não vejo por que a empresa se arriscar. Novamente, isso é negligência, né? É igual você tomar um medicamento ou algum suplemento que não tenha origem. Você sem ler a bula, sem ter Você está fazendo um dano para a sua saúde. E você faz isso com a sua empresa, você está fazendo um dano para a saúde da sua empresa que no final vai agredir o bolso ou seu ou do sócio, enfim, de quem estiver participando nesse negócio. Não, muito bom. E essa ideia, né, que a gente está falando acaba gerando um custo de oportunidade, porque você fica muito focado no caos e acaba que você não tem ali a ideia de trazer inovação, porque você está sempre apagando incêndio, você está fazendo puxadinho e ali no Shadow IT não conseguindo gerenciar tudo isso. Qual que é esse custo de oportunidade? Você acha que aí acaba que a empresa perde? Porque ela não deixa de inovar, ela acaba trazendo muitos problemas. Como é que você enxerga isso? Porque o pessoal acaba vendo que parece que isso aqui vai dar um resultado, né? Fazer o puxadinho e vamos lá no software pirata. Mas acaba que a gente não tem um custo de oportunidade para a empresa crescer, né? Acho que você respondeu isso. Né? Desculpa. A empresa, a empresa, o indivíduo, enfim, as organizações, elas estão debaixo d'água, literalmente. E acho que todos nós aqui já passamos por isso, assim. Eu já passei em N oportunidades em empresas que você tem momentos ali, tem ciclos ali, meses, talvez períodos e quartas que você realmente está debaixo da água, está apagando incêndio, você vê que o time está correndo em ciclo e quando você está nessa zona, não tem espaço para você sair da caixa, pensar no novo, pensar em estratégia, discutir abertamente estratégia, até porque as reuniões são simplesmente para discutir aquele problema. Verdade, você fica em torno daquele problema, né? Eu acho que isso é caríssimo para a empresa, para uma organização. Se você permite isso durar muito tempo, passa um ano, passam 2 anos e você não saiu do lugar. Muito bom. Né? E talvez a receita esteja crescendo, andando de lado, só que você não está mudando nada na empresa, não está mudando o rumo da empresa, não está criando ideias novas. Fora que o clima fica péssimo, né? Tem conflito, chega a ter até às vezes confronto, né? Eu falo por mim, assim... É culpa dele, é seu, é meu, né? Quando você está nesse momento e você não sai desse lugar, você também leva isso para casa, enfim... É péssimo. Legal isso que você está falando. É péssimo. Muito Então, bom isso. O importante, e isso passa de novo, né? Por governança, por cultura. A empresa tem que ter um modelo, né, de governança e tem que ter um modelo de gestão e de diálogo sobre o problema que permita sair rapidamente, né, desse modelo, né, ter o espaço para discutir o problema, mas não permitir que isso se alongue muito. Entendi. Não, faz total sentido. Porque senão fica todo mundo ali debaixo da água e você realmente vai ter talentos e pessoas ali deixando de contribuir, deixando de sair da caixa, deixando de criar ideias, deixando de inovar e além de ficar desmotivado, né? Essa questão da motivação também pega pesado, né? Porque, de novo, é o que você falou, acaba que a pessoa vai procurar outra oportunidade. Marco, chegamos num outro assunto aqui, mais um bloco, o custo do caos. Agora fala para mim aqui, você teve algum erro operacional que você trabalhava em algum processo ou você conhece alguma história de algum amigo que acabou tendo esse problema e gerou prejuízo de verdade? Por exemplo, sei lá, alguém que teve algum prejuízo de hardware ou de licenciamento, algum caso que você queira contar ou dividir com a gente? Tem um caso interessante, eu não vou abrir nome aqui. Precisa contar o santo, né? Não vou contar o santo. Se tivesse pedido permissão, até contaria sem problema algum. Mas é um caso interessante, na verdade, que tem a ver com o que a gente está colocando aqui, né? Talvez do puxadinho, de você procrastinar algumas decisões e às vezes comprometer a performance daquilo que é core do teu negócio, né? Então, vou colocar um caso aqui de uma empresa aí, da indústria de televisão, e a gente fez uns testes ali, né? Então, numa área ali de edição e renderização de vídeo, que é algo, né,
bastante core quando você fala de televisão. Pesado, né? E eles tinham equipamentos bastante obsoletos, posso dizer assim, coisas de, sei lá, 7 anos atrás. Caramba. E a tecnologia não perdoa, né? Você comparar um hardware e software de um ano atrás, ou seja, uma tecnologia N-1, N-2, talvez a performance, o desempenho não seja tão perceptível, né? Talvez você precise de um medidor ali, de um benchmark para poder enxergar isso. Mas quando você fala de 4, 5, 6, 7 anos, é bastante já começa a cair bastante, né? E a gente fez alguns testes, né, com o equipamento ali, com workstations da Acer novas, e a diferença de performance era absurda. Assim, o que demorava ali para renderizar levavam 3 dias, cerca de 3 dias ou mais, com equipamento novo, recente, estava se fazendo em menos do que um dia. Então você pega isso, assim, né, uma performance, ou seja, quase 1/3 mais rápido ali, você reduz o tempo em 1/3. Analisa isso. Multiplica isso por um parque de 100, 200 equipamentos. Nossa, é muita coisa. Ou seja, o quanto essa empresa ou essa organização não está deixando de performance na mesa. Estava sofrendo, se arrastando, dinheiro, né? Então, se você coloca isso numa conta de 5, 7 anos, né, e coloca que a performance poderia ser 3 vezes mais... Verdade. Quanto dinheiro não ficou para trás? Ou quanto tempo, né, não foi desperdiçado? Então, esse é um exemplo que eu vi aí recentemente, e justamente um exemplo bem claro do que a gente falou um pouco de tempo atrás, sobre essa questão de você não procrastinar esse olhar para a tecnologia de uma forma ali bastante, uma gestão ali de performance. Legal. De não comprometer o negócio. Legal. Né? Porque legal. eu estou falando de uma área adjacente, uma área que não é core da empresa, uma área que é core daquela empresa, né? Uma ilha de edição, de renderização e tudo mais. Então, se um trabalho que está levando ali 3, 4 dias pode levar um dia, que sentido faz ficar com um equipamento tão antigo? Verdade. E se bobear, essa quantidade toda, ela existe inclusive porque o equipamento já está se arrastando há muito tempo, né? Então acaba que acham que a quantidade vai gerar alguma produtividade, né? Voltando no que a gente falou antes, né? Provavelmente alguém ou algumas áreas ali estejam debaixo d'água, não estão conseguindo discutir sequer a atualização do parque, porque aquilo talvez não está sendo percebido como urgente e importante. Mas no momento que você vai ali, faz um teste e prova para a organização, olha, aquilo que você está levando 3, 4 dias, você vai fazer em um dia, eu acho que não tem ninguém ali que não se convença de que aquilo é fundamental ser mudado. E isso que você falou é muito interessante, que me remete a dados. Precisa ter dados, né? Sem dados você não vai para lugar nenhum, né? Acredito que foi assim que vocês conseguiram convencer eles de que o caminho não era esse, né? Teve uma atitude, né? Teve uma abertura do lado deles. Inicial. Uma atitude, uma proposta nossa de fazer um processo meio homologação, meio POC, né? Uma prova de conceito. POCzinha lá. E eu gosto muito disso, né? Ainda mais. Também gosto. Prova, né? Quando você está entrando com algo novo, uma solução nova, ou que você quer realmente, desculpa o português aqui, o matar a pau, né? Eu acho que cabe bem. Cabe pra caramba. E nesse caso, coube, e os dados mostraram que por si só. Tinha uma grande oportunidade ali. Muito bom, muito legal. Daqui a pouco a gente coloca essas máquinas novas ali, o pessoal vai poder tirar férias, pelo menos, né? Já é um grande avanço, né? Fora a produção. Bom, indo para uma segunda aqui, teve algum outro absurdo que você teve aí que acabou, que até que você falou assim, não, é piada a pessoa não ter esse tipo de controle. Você lembra de alguma coisa nesse sentido? Que foi tão absurdo esse retrabalho, alguma coisa? Enfim. Olha, eu não vou me ater assim a uma empresa ou algo específico assim, porque a gente vê absurdos todas as semanas, todos os dias. A realidade é essa. Não, isso é legal. Quando você vê o SMB no Brasil, assim, isso é legal. Tem muita coisa fantástica que você fica assim, uau, caramba, que empresa preparada, como esses caras são maduros. Mas tem outro lado da moeda, assim, que você fala, caramba, que cheio, tudo pendurado, puxadinho e tal. Como é que sobrevive, né? Então, tem de tudo. Mas, assim, dados alarmantes, por exemplo, né?
a gente fala muito assim com parceiros aí de mercado, de hardware, de software e tudo mais, mas falou-se muito no ano passado, por exemplo, da migração ali de licença de Windows e tal. Windows 10. E falava-se muito sobre a urgência, né, disso, de você não ter as máquinas não só obsoletas, né, desatualizadas, mas também evitar a exposição e tudo mais. E o Brasil, ele é um mercado que essas transições são mais lentas, né? Eu acho que o tomador de decisão, as empresas ficam reticentes, são muito sensíveis a custo. Então, todo esse processo, né, ele contamina o arco decisório, né, dos gestores, e essa transição, essa mudança, ou essa atualização, ou essa modernização, ela acaba sendo mais lenta. Entendi. Né? Por outro lado, o mercado brasileiro ele também ele é muito early adopter do hype. Então, assim, a adoção de IA, tenho certeza que o brasileiro, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, é um dos mais rápidos a adotar IA, pelo hype dela. Mas quando você fala de coisas talvez menos atrativas, porém extremamente sérias, no que diz respeito à segurança, né, do equipamento, do ambiente, da organização, acaba sendo uma adoção um pouco menos rápida. Não entra nesse hype. Concordo com você, e eu vi isso na prática. Vamos fazer um projeto para pôr IA aqui, contratar novas licenças, etc., ou vamos trazer hardware, atualizar, comprar novos com Windows 11, ou vamos fazer um puxadinho e colocar memória para colocar o Windows 10? Eu já sei a Windows resposta. 10... Eu vi isso na prática, cara. E aí é tela azul, problema com backup, foi o caus. Até porque essa decisão que é a mais legal, vamos colocar IA em tudo. Mas a IA estava rodando paralelo. Só que a IA demanda um hardware mais atualizado, com mais performance, etc. Então, assim, é legal, só que ela demanda mais. Nossa, você matou, muito bom. Demanda mais. E demanda também mais camada de segurança, ou seja, ela te traz vários benefícios, mas também te expõe. E você precisa ter toda essa camada bem resolvida, bem calculada, bem dimensionada. Então, assim, tem que fazer os dois. Você quer IA? Então você tem que fazer os dois. Não é um e outro, são as duas coisas. Concordo. Tá preparado? Não está, faz em fase, né? Faz em fase, coloca um plano ali e vai fazendo em fase. Obviamente, tem que respeitar o orçamento do negócio, o orçamento da empresa, tempos e movimentos, mas não é uma coisa ou outra. Acho que não é por aí, porque aí você está caindo no tal do puxadinho. Muito legal isso, muito bom ouvir você falar. E pessoal, fica a dica de ouro aqui, e eu vi isso na prática, e eu tenho certeza que tem muita gente ainda com Windows 10, tem muito sistema legado, eu ainda vejo gente falando de Windows 7, não estou aqui falando, eu sei que é difícil às vezes você migrar, mas o Marco aqui deu aula hoje de como que você deve tratar. Bom, já chegamos aqui no nosso momento reset. Ó que bacana, já estamos caminhando ali do meio pro fim, mas aqui é bem legal, Marco. A gente vai tratar aqui 3 assuntos: a crise, a mudança e o legado. Iniciando, qual foi o maior problema que quase travou a sua operação? Ou de novo, você tem algum amigo, alguma coisa que teve aí, algum momento que quase travou a sua operação? Pô... Pode sair um pouco dessa questão do hardware, do Shadow IT, se tem alguma questão de sistema, de processo? Olha, caramba, agora você me pegou aqui. E ó, para te ajudar, e o que você mudou para destravar? Se foi tecnologia, cultura ou processo? Muito alinhado do que você acabou de falar. Olha, eu já vivi num caso aí de indústria, não é que travou, né? Mas teve um impacto ali de atraso, né? de produção, e era realmente uma gestão ali de RP. Legal. De RP. Mas não era uma questão de software, era justamente de treinamento. Pessoa. Olha que legal. Pessoa. Então, não adianta, você pode ter a melhor ferramenta, o melhor sistema de RP e tudo mais, mas se quem estiver atrás da máquina ali não estiver alinhado com o nível daquilo que está sendo contratado, você pode colapsar. Ali foi um atraso de produção, comprometeu algumas semanas, poderia ter resultado num grande prejuízo, poderia ter resultado
em perder um cliente. Obviamente não foi, porque tinha uma relação muito boa e tudo mais, então a relação sustentou isso. No final foi só uma dilatação de tempo, né? de prazo, mas podia ter tido um custo muito maior. Mas justamente por falta de treinamento. Legal, e aqui então falando do legado, esse conhecimento que você adquiriu, no dia 1 você teria feito algo diferente então? Porque você está falando para mim que foi parte de conhecimento, né? Cara, assim, essa parte quando a gente fala de pessoas, treinamento, aí voltamos ali para o ambiente ali de governança, de cultura. Isso tem que fazer parte do pacote da empresa e tem que ser cíclico, né? Tem que ser rotina. Então, de tempo em tempo, isso tem que ser visitado e você tem que garantir que todo mundo ali dentro do seu espectro, dentro da sua área ou escopo de atuação, esteja bem atualizado, né? Muito Não legal. dá para deixar rolar solto. Acho que as empresas e organizações aí que andam bem, elas levam isso muito a sério. Então, tem ali um calendário, né, de atualização, de reciclagem e tudo mais. Porque se você deixar cada um por si, cada um tem um tempo, cada um tem um jeito, cada um tem um movimento, cada um tem a sua hora de querer fazer ou de querer aprender, e não dá para ser assim. A organização ela tem que andar junto. Muito bom, muito bom. E é bacana porque assim, a gente está indo para os assuntos, né? E agora a gente vai aqui tratar do tema de estratégias de simplificação. E aí é legal porque o que eu vou passar aqui para te fazer a pergunta tem muito a ver com o nosso filtro, né? Aqui da Desk Manager. Mas assim, como que essa centralização e automação de serviços matam a complexidade? Você acabou de responder um pouco, né? Assim, Danilo, acho que é um pouco do que você e eu vendemos. Exatamente. Né? E aí eu vou fazer um jabá nosso. Com parceiros. Cada empresa ou cada negócio ele tem o seu core. Então a gente trabalha assim com indústrias, laboratórios, varejistas, com instituições de ensino. Então vamos pegar um exemplo, né? Tem um grande parceiro, um grupo educacional que a gente atende uma parte dele, que tem um ambiente ali, um espectro de 300 unidades, 300 escolas em regiões ali, em vários municípios diferentes. Sim, legal. A expertise deles é a plataforma de ensino, né? Uhum. Então eles colocam ali o conhecimento, o know-how deles para prover uma melhor plataforma de ensino para essas escolas. A gestão do hardware, a gestão do software, a gestão da TI e a logística disso tudo não é a expertise deles. E imagina que são escolas diferentes, com donos diferentes e tudo mais. Não é a expertise deles. Então, qual que é o papel nosso na nossa oferta? De colocar o hardware mais o serviço num modelo de locação. Primeiro, eu vou padronizar esse atendimento, eu vou padronizar essa relação, eu vou padronizar essa gestão. Legal. E outra, essa gestão passa a ser minha. Assim como os problemas que tiverem no campo passam a ser meus. Inclusive, todo o atendimento, né, os chamados que são abertos ali, acontecem através da Desk Manager. Exato. Que é o nosso parceiro. Então, você cria um padrão, um modelo, e aí essa gestão de hardware, software e a logística, a movimentação de equipamento de um município para outro, etc. e tal, é nosso, é padronizado, não é deles. Eles focam na gestão e no core do que é deles, que é a plataforma de ensino. Muito legal, muito legal. E aí então a gente pode afirmar que, falando de cultura e de documentação, é muito alto um custo deixar isso tudo que você acabou de comentar na cabeça de pessoas e não em sistemas e processos, né? Faz sentido isso? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que essa é a proposta de valor que a gente leva. Quando a gente fala no modelo de negócio que você está colocando hardware, mais serviço, e são camadas de serviço que entram desde um campo de logística, um atendimento, gestão de software e tudo mais, justamente para simplificar a gestão da empresa, a gestão da TI da empresa e literalmente aliviar para que eles foquem no negócio deles, no core deles. Legal. E deixar essa parte de gestão, né, de tudo que circunda isso, quando a gente fala de hardware e software, deixa isso para a gente. Né? Legal. É o que a gente vende, não é? Somos excelência, cada um na sua ali, a gente traz a excelência, né? É isso. Legal. E aí falando de ROI agora, né, que é muito difícil, tudo isso que a gente comentou até agora, como é que a gente consegue trazer esse ROI para a organização, né? A entrada lá com o CFO, o diretor de TI, o CIO, como é que a gente consegue gerar ROI? Principalmente vocês que estão
Até eu comentei, né, com o Célio foi hoje num evento, estava comentando sobre a China, falando que a China agora está indo para o mercado de serviço. Aí eu comentei com ele que os Estados Unidos sempre teve essa ideia do leasing, né, essa ideia de serviço também, de locação. Mas como é que é essa questão de vocês, primeiro dia ali com o CFO e também com o CIO, como é que é essa entrada para gerar ROI de tudo isso que você comentou até agora? É uma conversa aí, Danilo, de TCO. Ela não é uma conversa simples e ela não é uma conversa nem vertical nem horizontal, ela é transversal. Tem de tudo, né? Você vai... Assim, óbvio, né? Quando nós, empresas de provedores aí de tecnologia ou de soluções, né? Geralmente a nossa entrada é num CIO, no CTO, mas essa conversa e o convencimento do CFO é fundamental. E eu acho que a conversa ela tem que ser não tão pautada no campo financeiro. Legal. Né? Porque fala-se muito, quando a gente vai falar de RaaS ou de locação e serviço, fala-se muito de talvez um benefício contábil, CAPEX e OPEX, regime da empresa, etc. Eu tento não entrar muito nesse campo, aliás, a gente entra aí, a gente traz o time de finanças ali da empresa, de contabilidade, de tax, se for o caso, para discutir esses temas específicos. Mas eu gosto de entrar numa questão de TCO e colocar o dedo na ferida desses custos invisíveis. Né? Porque se eu estou falando de uma gestão de hardware mais serviços, que serviços são esses? E onde ele está desafogando demandas ali dentro da empresa. Então, assim, quanto custa ficar movimentando equipamento de um lado para o outro, de um município para o outro, numa empresa, numa organização que tem não sei quantos mil funcionários, não sei quantas unidades em municípios diferentes? Sim. Quanto custa? Sim. Ele tem que saber. O CTO ou CIO talvez não vá saber, mas talvez a pessoa de operações e o CFO saibam. Quanto que tem ali de licenças que ele paga e não estão sendo usadas. Verdade. E aí você tem um software de gestão que começa a entender, sei lá, uma empresa tem determinados funcionários, tem o acesso de licenças de software para um espectro de tantos funcionários, e de repente você coloca um software de gestão ali que você mapeia, 15% da minha força de funcionários aqui do meu quadro estão usando esse software, só que eu estou pagando a licença para 100% deles. Tem uma baita oportunidade de economia aí. Sim, total. Né? Ou seja, então assim, passa por isso, então tem uma série de custos invisíveis que estão no dia a dia da operação, de áreas diferentes que estão fazendo gestão, né? O cara ali que contrata o software, outro que contrata ali a logística, outro que contrata... E não é exatamente o CIO ou o CTO que estão mais ali contratando o que tange tecnologia, software e hardware. Então a gente tem que abrir o leque dessa conversa e levar ali para o CFO outras áreas que são impactadas, outros pontos de redução de custo que você vai levar, que estão embutidos na tua proposta de valor. Quando você fala ali, olha, eu estou colocando aqui o hardware, mais o serviço no modelo de locação, que vai te endereçar e te desafogar nessas diferentes áreas, que são os custos invisíveis que a gente fala. Não, muito legal. E assim, tem tudo a ver até com o que vocês colocaram no último e-mail de TCO, né, sobre toda essa gestão, todo esse processo, e é algo que eu acredito muito. Às vezes a gente pega muito nessa questão financeira e esquece do todo, né? Então não fica nem financeira, ela entra muito pro contábil, né? Quando a gente começou a falar mais de RaaS, tem sempre esse vício, né, de OPEX versus CAPEX numa... obsolescência também, né? Vai depreciar, vou perder o hardware porque agora cada vez mais rápido. Então, isso é verdade. Existem esses pontos de vista. Vai depreciar. É por isso que assim, você aluga e daqui 3, 4 anos, seja lá qual for o regime do contrato, você vai trocar todo o parque de novo. Então, assim... tem razão de tudo quanto é lado, né? Então, quando você entrar nessa conversa aí de OPEX e CAPEX, e aí eu levo a conversa que não é isto, ela não se resume a isso. É o serviço que vai eliminar determinados custos invisíveis e estão fazendo parte desse pacote de conversa de hardware mais serviço no modelo de locação. Não é simplesmente o OPEX e o CAPEX. Muito bom. Porque quando você pega esse OPEX e CAPEX e coloca ele simplesmente num PNL, ali numa planilha de Excel, talvez você esteja ignorando esses outros custos invisíveis. Sim.
que você vai fazer economia. Então, assim, se eu vou fazer esse transporte e tal, quanto que você vai economizar aí na tua organização disso? Tire isso aqui da tua conta. Quanto que você vai economizar de software? Tire isso daqui. Então, beleza, eu te desafoguei de tanto de economia ali de licenças de software, desafoguei de custo logístico, de gestão de TI, de endpoint, etc e tal. Coloca aqui a proposta do que eu estou colocando nessa linha do tempo. O que está valendo mais a pena? É isso aí. Essa é a conversa. É isso. E tem muito aquele lance de que santo de casa não faz milagre, né? Aí eu vejo muita empresa que tenta criar o time de gestão de software, o time de gestão de ativos, o time de gestão de não sei o quê, e aí procrastina e nunca é eficiente, é o que você falou lá no comecinho, gera conflito, puxadinhas, etc. Ô Marco, o papo tá muito bacana, passou rapidinho, cara. E a gente já tá indo pro encerramento. Já? Já, meu, muito bom. Papo bom assim é muito legal. Eu vou ter que voltar. Vamos ter que voltar, pô. Falei, tem bastante coisa aqui pra gente falar. Cara, vamos lá. Encerramento. Take away. Frase de efeito, enfim, um recado que você queira deixar, falar um pouco mais da Acer, por favor. Ou várias, enfim, frases. Fica à vontade, por favor. Até mesmo esse mercado aí que agora, pessoal, vocês estão vendo aí, memória, enfim, a gente tem visto esse mercado explodindo aí com memória, HD, disco. Por favor, o palco é seu. Bom, já que você entrou aí no... Você levantou para eu cortar. Não, é verdade, sim. O que o Danilo colocou, o mercado está num momento... bem diferente, né? Não é segredo, está nas mídias, aí nos jornais, custos de componentes subindo bem, a gente está vivendo, né, com isso, a indústria está ainda assimilando um pouco isso, mas eu falo disso e coloco para o mercado mais ainda, né? Ou seja, acho que mais do que nunca, ou mais do que antes, você ir para um modelo, né, de locação com serviço fica mais interessante, né? Você está diluindo ali, né, numa linha de tempo a contratação do hardware atualizado com serviços que vão desafogar não só TI, mas outras áreas operacionais dentro da empresa. Tudo isso com previsibilidade, com flexibilidade, numa linha só, né? Então, eu acho que é um momento mais oportuno ainda para o mercado para repensar, né? Entre fazer a compra, né, desses equipamentos que estão ficando cada vez mais caros. Isso todo mundo já sentiu, da virada do ano passado para esse ano, e tomar uma decisão de ir para um modelo de gestão mais simples, mais previsível e com serviço junto. Legal. Né? E aí, realmente, coloca a TI da tua empresa para focar naquilo que é core, cibersegurança, trabalhar em modelos de IA, ou seja, criar agentes, criar inovação, né, tecnológica dentro da empresa, ao invés de ficar apagando incêndio. Deixa que o incêndio a gente apaga e os chamados que recebe aqui a gente vem através da Boa, Desk. Gostei dessa aí. Deixa que a Desk Manager vai transformar lá a sua gestão de serviço. Pô, bacana, Marco. E aí, como que a gente encontra você nas redes sociais, LinkedIn? Quer deixar aí o pessoal? LinkedIn, Marco Vorrath, VORRATH, e a gente se vê por lá. Legal. Pessoal, vou deixar um recadinho final aqui. Transforme a experiência de serviços com a nossa plataforma de IA da Desk Manager. Foque no seu processo ali dentro do que de fato você precisa e deixe que a Desk Manager gere resultados dentro da sua operação com a nossa plataforma. O Marco é de fato aqui o nosso cliente, parceiro, é muito bom ter você. Essa relação é boa, cliente e parceiro, boa. Dos dois lados. Marco, vejo você de novo, obrigado mais uma vez aqui. Próximo. Agradecimento pessoal do marketing, pessoal da direção aqui. Obrigado, pessoal, valeu. Valeu. This is the Blue Reset.